Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, o título dessa mensagem é Deus conta com você para salvar o perdido. Repete comigo, fala assim: Deus conta com você para salvar o perdido. Agora que você aprendeu, vira para o irmão e fala com cara de crente e com voz de profeta. Deus canta com você, não dá certo, irmão. Agora com a voz de profeta, com cara de crente, vira para o irmão lá e fala assim: Deus conta com você para salvar o perdido. Quem não falou, amém. Tá valendo. Tem problema. Gente que tem uma cara de maracujá de gaveta, irmão. Às vezes não consegue nem repetir. Oh, aleluia, Senhor. Acho que eu fui muito assim. Eu acho que eu estou colhendo aquilo que eu... Aleluia. Irmãos, o projeto Casa de Paz nosso está baseado no Salmo 127, versículo 1 e Lucas capítulo 10. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa. Repete comigo: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada o homem trabalhar para edificar. Põe ali a versão da NVI, fazendo um favor. 127, o Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É que estava atrás da... Então, se o Senhor não edificar uma casa, isso não significa que o Senhor, ele vai trabalhar de pedreiro, de servente, entendeu? Não é que se o Senhor não for o construtor da casa, ali o engenheiro, não é isso. É se o Senhor não estiver na casa, num casamento, vai ser destruído esse casamento. É o que está acontecendo. É só você olhar para perto de você, a sua redondeza, a sua vizinhança. A sociedade está um caos porque as famílias estão destruídas. As famílias estão sendo destruídas. Então, se o Senhor não edificar a casa, nem você, crente, não adianta vir à igreja. Se você não estiver firmado sobre a rocha, se Jesus não for o Senhor da sua casa, do seu casamento, não adianta vir à igreja. Não adianta você se empenhar para construir ou para ter uma família sólida, um casamento abençoado, se Deus não estiver presente. Porque tem todo tipo de coisa ruim dentro de um casamento. O diabo, o propósito dele é destruir e acabar com o seu casamento. E acabando com o casamento, os filhos ficam destruídos, a sociedade fica um caos. E também, a Casa de Paz, nós estamos... a nossa estrutura em Lucas capítulo 10, onde Jesus enviou 70 discípulos, depende da tua versão, não que a Bíblia esteja errada, mas algumas versões, na tradução, alguns entenderam 70 de 2 em 2, outros entenderam 72 de 2 em 2. Então, na tradução do grego, talvez houve essa confusão, mas não tem erro na Bíblia. Se for 70, é 70, se for outro que tiver 72, não tem problema, mas tinha que ser de par, porque Deus enviou de 2 em 2. Para que eles pudessem pregar o evangelho. E um versículo diz assim, olha, quando você chegar numa casa, diz assim, a paz seja convosco. E se eles rejeitarem e negar que você entre para dentro da casa, com o projeto Casa de Paz, a Bíblia fala o quê? Quem vai ficar sem a paz? Eles, quem fechou a porta. A paz volta para você. Mas nós temos que pregar o evangelho, nós temos que levar Jesus, que ele é a paz. E a paz que o mundo não tem, que o dinheiro não pode dar, que nada pode dar, a não ser o Senhor Jesus. Deus é o único que pode trazer a paz para as casas. Então, a gente vai usar Atos capítulo 10, mas eu não vou ler agora. Eu vou fazer apenas uma introdução meia longa, para que você entenda biblicamente que Deus conta com você para salvar os perdidos. E quando eu falo que Deus conta com você para salvar os perdidos, isso não significa que Deus não podia fazer tudo sozinho. Até porque não é você que convence o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus conta comigo e com você para pregar o evangelho, para levar a paz às famílias, para tirar do inferno aqueles que estão sendo mortos pelo pecado. Então, quando eu falo que Deus conta com você para salvar o perdido, não significa que você é indispensável, mas que você é importante nesse processo. Eu vou repetir.
Quando eu falo que Deus conta com você para salvar o perdido, não que você seja indispensável, mas você é importante no processo de salvação de outras vidas. Nós, seres humanos, somos importantes para pregar o evangelho. Deus conta comigo e com você para salvar a vida daqueles que estão sendo perdidos. Ou melhor, aqueles que estão perdidos e estão indo para o inferno. Porque nós somos importantes para Deus. Nós somos alcançados para alcançar. Você não é salvo pelas obras, meu irmão. E aqui eu quero abrir um parênteses, que tem muito crente que acha que merece a salvação. Tem muito crente que acha que ele que escolheu Deus, ele fez a melhor decisão, ele abriu mão de muita coisa para escolher Deus. Eu quero dizer para você que não foi você que escolheu Deus. Como assim, pastor? Não foi. Em João capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas como assim? Eu não escolhi Deus? Não, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Você simplesmente falou sim, eu aceito, eu me rendo. O Espírito Santo te convenceu e você se entregou a Ele. Pela graça sois salvos. Isso não é mérito seu. Nada que você faça possa pagar o que Jesus fez na cruz por você. É impagável. A tua dívida era impagável. Um pecador não pode pagar o seu próprio pecado. Mas pela graça nós somos salvos. Quantos creem nisso? E aí Efésios capítulo 2, versículo 9, que é depois do 8 que eu disse: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O versículo 9 diz: e não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém tem mérito na salvação, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enviou, Deus enviou o seu Filho, Ele morreu por mim e por você, Ele pagou o preço. Ele se entregou por mim e por você. E é muito triste ver crentes que ficam na igreja 20, 30, 40 anos e não muda de vida, nem um pouco. Não tem nem nada de Jesus nele. Então você precisa entender que eu e você fomos alcançados para alcançar. Foi isso que Paulo diz em Filipenses, põe para mim, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Paulo diz: não que eu já tenha alcançado ou chegado à perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo também que eu fui alcançado. Então diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo, aleluia, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, você não foi chamado por Deus, você não apenas se converteu porque Deus quer te abençoar e pronto. Tem muito crente egoísta. Não, se a minha família está bem, está bem. Eu quero dizer para você, nunca vai estar bom. Se você não for um ramo frutífero, você corre o risco de Jesus cortar você. Porque ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos, os ramos. E aquele que não der fruto, eu corto. Então não dá para você falar que é um cristão se você não dá frutos. Se você não ganha vidas para Jesus. Se eu perguntar aqui quantas pessoas você já ganhou para Jesus, quantas pessoas já veio para a igreja ou para Jesus por causa do teu testemunho de vida? Eu não sei. Agora, eu não sei também se você vai chegar no céu com as mãos vazias. Eu não sei. É muito importante você entender isso. Há muitos versículos na Bíblia que diz que nós devemos ser frutíferos. Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos ganhar vida, nós devemos dar um bom testemunho. Mas talvez se eu perguntasse assim: quantas pessoas se afastou da igreja por causa do teu testemunho? Já pensou? Para ser crente igual fulano, eu prefiro ficar onde eu estou, que eu ganho mais. Ô crentinho, para não falar o resto. Vive no pecado, vive na condição de pecado e não muda. Fala: mas não dá para mudar. Minha condição é essa. Que cristianismo você vive, irmão? Hoje a palavra é light, aleluia. Agora que eu percebi. Agora que eu estou percebendo aqui. Estou tranquilo, pastor, calma, aleluia. Jesus ensinou os seus discípulos que deveriam pregar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, o evangelista Mateus diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia. Mateus 4, 23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino. Repete comigo: e pregando o evangelho do reino. Quem estava pregando? O próprio Jesus, irmãos.
E aí a parte B do versículo diz: ele curava toda enfermidade e todo mal, os males das pessoas. Ele curava, ele libertava. Mas um dos principais motivos, Jesus veio estabelecer o reino dele, a nova aliança. Ele pregava o reino de Deus. E nós devemos pregar Jesus o Cristo, o único que pode salvar as pessoas. Tem muito crente que tem vergonha de confrontar as outras religiões. Ah, mas aí é ser mal educado. Não é ser mal educado. Porque talvez se você não falar a verdade, não confrontar a mentira, o engano de Satanás, essa pessoa pode ir para o inferno por sua culpa. Se alguém te perguntar, é certo adorar a imagem? Se você falar, não, é relativo. Não é relativo, Deus abomina. Você tem que falar, é pecado. É assim que você tem que crer. Se alguém falar para você que tem vida depois da morte, você lê para ele, não tem. A Bíblia diz que o homem está decidido, morrer uma só vez. O que passa disso é o juízo. Só a Deus adorarás. O único Senhor. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus disse em João 14:6. Você não pode ter vergonha de falar sobre isso. Não pode, irmãos. Tem muito crente passivo ou egoísta. Está salvo, vou cuidar da minha casa, da minha vidinha. Cada um cuida, Deus comigo e para todos Deus abençoe eles. Eu vou ficar com a minha parte. Irmãos, não pode. O cristão não pode pensar em si. Ele tem que ser o instrumento do reino. Ele tem que propagar o evangelho. Ele tem que ser a luz a brilhar. Ele tem que ser o sal da terra. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Eu vou, através de você, eu vou iluminar as trevas das pessoas. Não é para você viver na igreja só para ser abençoado. Deus vai te abençoar, mas a melhor bênção que você pode ter, irmãos, é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Eu não sei você, mas a gratidão, né, o prazer nosso de pastores, líderes, é ver uma vida se entregando a Jesus. É trabalhar no encontro com Deus ali, desgastar a voz, desgastar o físico ali, para ver vidas transformadas, famílias restauradas. Não tem coisa melhor do que isso. Irmãos, o mundo jaz no maligno, só a igreja pode salvar as pessoas através do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho, não tem outros caminhos, não tem outros, todo caminho leva a Deus, é mentira, não é verdade. E muitas vezes a igreja está passiva, está vendo o familiar indo para o inferno. Ah, mas é que eu não quero machucá-los. Ah, você não quer machucá-los? Que lindo. Mas você quer que ele vá para o inferno? Então você não ama os seus familiares. Onde está o amor? Não, pastor, mas não existe inferno. Existe, lê a Bíblia, eu já preguei sobre isso, existe. E eu não quero nem passar perto desse lugar. Eu espero que você também não vá para lá. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus na vida da pessoa. Então nós estamos dando oportunidade para você, o projeto Casa de Paz, para você oferecer 6 dias, 6 semanas, 1 horinha para você entrar na casa dele, orar por ele, pregar o evangelho, só. E se ele fala não para você? Amém, procura outro. Procura outro. Quem vai perder? Aquele que falou não. Mas o nosso papel é pregar o evangelho. João Batista foi o precursor de Jesus. Amém? Ele veio preparar o caminho de Jesus. Mas João Batista foi preso. Antes dele ser decapitado, ele falou assim para os 2 discípulos dele: vai perguntar para Jesus se ele é o Messias prometido, se realmente ele é o Salvador, se ele é aquele que foi prometido pelo profeta Isaías 730 anos antes de Cristo. E eles foram perguntar para Jesus. Mateus capítulo 11, eu vou ler para você. Acompanha comigo lá que ele põe. Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 5. Havendo, pois, terminado de instruir os seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Jesus saiu para quê? Para pregar. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o Cristo que estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? João Batista tinha acabado de ver, mas ali na cadeia talvez a alma dele estava meio conturbada, mas ele queria saber: Jesus, é o Senhor mesmo que estava prometido? Eu conheço,
Eu conheço a Bíblia, eu conheço a velha aliança, eu conheço que Isaías tinha profetizado sobre ti. Eu estou aqui preparando o caminho. Ele falou, não sou digno nem desatar a tua sandália, quanto mais batizar Jesus. Ele conhecia Jesus, mas naquele momento ele pediu para os 2 discípulos para perguntar se realmente é ou vai ter que esperar outro vir. Vai ter que esperar outro Messias, o outro Cristo, ou é ele mesmo, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. Aí Jesus, quando ouviu a pergunta dos 2 discípulos de João, disse, ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Será que para as pessoas se converter eu posso falar, olha para a vida do fulano, não quero falar nome para não. O que você está escutando e vendo da vida dele. Será que se eu puder citar o seu nome, as pessoas vão se converter com o teu testemunho? Jesus só falou assim para eles. Jesus não bateu no peito e falou, sou eu. Pode me avisar João Batista que eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou Deus encarnado. Manda avisar ele. Foi isso que Jesus fez? Não. Só fala para João Batista o que você está vendo e ouvindo sobre mim. E o que vocês estão vendo e ouvindo sobre mim? Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Por que Jesus pediu para falar isso para João Batista? Porque ele conhecia a promessa. Estava escrito em Isaías, põe para mim Isaías 61, versículo 1. O profeta Isaías, há 730 anos antes, tinha profetizado sobre o Messias. Ele diz assim, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então Jesus falou para João, vai, só fala isso para ele. Eu não precisa falar quem eu sou, só fala o que vocês estão vendo que eu estou fazendo e o que vocês estão ouvindo. Em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21, não precisa abrir, eu só vou citar esse texto. Jesus entrou na sinagoga, pegou a Bíblia, deles na época, o Velho Testamento, e abriu justamente Isaías 61. E fez a leitura exatamente como eu fiz aqui. E quando ele terminou, ele fechou e disse, hoje se cumpriu a Escritura. O Messias, o único que pode salvar e trazer paz ao homem, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da promessa. E o Deus que nós pregamos, ele não está morto numa cruz. Ele morreu porque tinha que morrer pelos seus pecados. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está à destra de Deus e intercede por nós. Se isso não te contagia, eu não sei o que contagia mais um cristão. Jesus deixou uma missão para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui? Então a mesma missão que ele deixou para os 12, ou para os 70, todos aqueles que estavam com ele na época, é para mim, é para você. Em Marcos 16, versículo 15, pode pôr aí os versículos que eu estou falando. Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, até Fernandópolis, e pregue o evangelho a todas as pessoas. Irmãos, essa é a missão. Se você conhece o livro de Marcos, acaba no capítulo 16. Se você conhece Mateus, Mateus acaba no capítulo 28. E o capítulo 28, versículo 19, Jesus o seguinte, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quantas pessoas você levou até o batismo? Não, pastor, eu convidei, a pessoa veio. Não, não basta convidar. Tem que fazer discípulo, irmão. Tem que gastar hora, tem que gastar tempo, tem que falar, tem que dar testemunho. A gente se faz discípulo com a vida e não com aquilo que a gente fala. Ide fazer. Então, as notícias finais geralmente são as mais importantes. Geralmente quando os pais vão dar uma notícia para o filho, está preparando para uma viagem longa, sempre as últimas, quando está indo para subir no ônibus ou no avião, ou seja, o que for. Filho, cuida disso, 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 não esquece disso. As últimas palavras dos pais são as mais importantes. Então Marcos 16 são as últimas palavras do Evangelho de Marcos. Em Mateus 28 são as últimas palavras, foi as últimas palavras de Jesus. Eles estavam ali orientando o que Jesus queria dos seus discípulos.
As últimas palavras são a mais importante, ou seja, a mais importante não é você ser abençoado, mas é pregar o evangelho. É ganhar vidas para o Senhor e de fazer discípulos de todas as nações. Abre comigo agora em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler do versículo 6 em diante. Atos capítulo 1. Antes de Jesus se ascender aos céus, a ascensão de Jesus. Diz assim: então, os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, falando para Jesus, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Irmãos, presta atenção nessa frase. O povo de Israel estava esperando o Messias, o rei. Por isso que quando Jesus morreu, que estava lá em cima, escrito o quê? O rei dos judeus. Então, os judeus, eles estavam esperando um rei que pudesse tirar, né, esse julgamento de Roma sobre eles, essa opressão do Império Romano sobre eles, e colocasse os judeus em proeminência, eles reinando a terra. Como foi no Velho Testamento, geralmente Israel sempre, ele ganhava as batalhas quando dependia do Senhor. Então eles estavam esperando que o reino físico de Deus seja estabelecido, onde eles não mais fossem subjugados pelo Império Romano. Então as últimas palavras dos discípulos com Jesus falaram: chegou o tempo, é agora que nós vamos reinar, é agora que eu vou ser o ministro da fazenda, é agora que eu vou ser o que vai mandar. É isso que eles estavam perguntando para Jesus: chegou o tempo agora de Israel comandar? Chega, nós somos muito escravos, nós estamos sendo subjugados pelo Império Romano, chegou o tempo, Jesus. Vamos ver o que Jesus respondeu. Aí Jesus respondeu no versículo 7, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, portanto, entretanto, não está aí, mas só para mim reforçar, para você prestar atenção. Ele diz: contudo, não se preocupe com o tempo que isso vai acontecer. Quando Jesus vier de uma vez, nós vamos reinar com Ele. Vai vir, esse tempo vai chegar, aleluia, glória a Deus, eu espero por isso, mas ainda não é o tempo. Ele diz: olha, contudo, o importante é esse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha, não se preocupe em querer mandar, em simplesmente fazer a tua obra, que você seja estabelecido, que você seja o melhor, aonde você está. Não. Seja bem sucedido na sua vida. Não se preocupe com a sua vida material. Jesus falou: não é isso. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Quando descer o Espírito Santo sobre vocês receberão poder para poder se aparecer, para poder ser usado como profeta, para os dons fluir de vocês. Amém? Não é para se aparecer, para vocês serem minhas testemunhas, para pregar o evangelho, para ganhar vidas para o Senhor Jesus, em toda a Judéia, Samaria, até Fernandópolis. É aqui que você tem plantado, que Deus plantou você, é aqui que você tem que ser luz, é aqui que você tem que ganhar vidas. É aqui, meu irmão. As últimas palavras de Jesus são as mais importantes. Estava falando sobre a missão dos discípulos. Se você é discípulo, você tem essa missão. Por esses versículos, essa introdução, quantos entendem que Deus conta com você para poder salvar os perdidos? Quantos entendem isso? Glória a Deus. Se não entende, eu vou continuar ainda mais um pouco na introdução. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 2 foi o Pentecostes. Eles esperaram lá em Jerusalém. O Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a pregar. Irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo. A primeira pregação dele, mais de 3.000 pessoas se converteram. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. No versículo 4, a igreja primitiva já estava ali se reunindo como igreja. Versículo 31. Os primeiros cristãos orando ali naquele fervor, cheio do Espírito Santo, diz: e assim que terminaram de orar, aleluia, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos, cheios do Espírito Santo. E com toda a coragem, eu profetizo que você vai ser corajoso para pregar o evangelho. Você vai entrar nessas casas de paz e você vai pregar o evangelho, vai curar enfermo, vai libertar o cativo. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai receber coragem. Eles saíram com toda a coragem, anunciando a palavra de Deus.
A oração, eles oraram, se encheram de Deus, mas não era para ser os super profetas, os super crentes, o que querem se aparecer. Não, se encha do Espírito para pregar o Evangelho. Essa é a missão do crente, irmão. Se você não é um galho que dá fruto, cuidado, você pode ser cortado. Cuidado. Ah, pastor, mas eu convidei já 100 pessoas, ninguém veio. Você não sabe. Quanto menos espera, daqui a um tempo ele está aqui dentro. Você precisa pregar, você precisa dar bom testemunho. Mas não dá para você ser o crente 007. Quantos crentes 007 eu tenho aqui? Ninguém levanta a mão, né? Mas eu sei que tem um monte aqui. Passa 3 anos com aquele amigo que falou: aí eu vi você entrando na igreja, você é crente? Ah, então, eu estou indo. Estou indo. No teu trabalho ninguém sabe que você é. Porque você é um crente camaleão. Aqui você põe a cara de crente. Lá no serviço você tira a máscara. Lá eu sou igual a todo mundo, pastor. Lá eu estou, entendeu? Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, aleluia, continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. A graça de Deus vai estar sobre aqueles que vão profetizar a paz nas casas, aqueles que vão ser usados para poder ganhar vidas para o Senhor. Então, os discípulos pregavam, Jesus pregava, a igreja primitiva, a vida dela era pregar o Evangelho. Irmãos, é bom ter pressão. Eu não vou orar porque eu não preciso orar, porque essas coisas acontecem na nossa vida. Porque o crente sem prova, sem luta, ele fica folgado. A igreja primitiva estava em Jerusalém, eles estavam pregando o Evangelho ali, mas talvez ia ficar ali em Jerusalém. Mas começou a perseguição na igreja, começaram a matar os cristãos. Aí o povo ficou com medo de morrer. Aí eles começaram a fugir. Só que eles não fugiam, ficavam quietinhos. Eles fugiam e pregavam. Por isso chegou até Fernandópolis a pregação. Eu dou glória a Deus porque homens morreram queimados, glorificando o nome do Senhor. Crente é igual tiririca, mata um, nasce 10. Pode falar amém, irmão? Que não seja eu a morrer para nascer mais 10, pastor. Eu li alguns pensamentos aqui. Mas era assim, irmãos. Queimava crente, muito mais gente se convertia. Homens que morriam, mas não negavam Jesus. E hoje eu não posso acreditar que tem crente 007. Não tem nem perseguição em Fernandópolis. Mas para vir na igreja, né, nós tivemos culto na sexta, no sábado e hoje. Hoje de manhã, pouca gente. Hoje de noite tem bastante cadeira vazia. Ah, eu vim na sexta, eu vim no sábado, já está bom. Para quê? E não precisa ir muito. Meu Deus, tenha misericórdia. Desce a madeira. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 2, falou para Timóteo: você tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Então prega fora de tempo mesmo. Entendeu? Pastor, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Então prega o evangelho fora do tempo. Prega de noite. Sai na rua e prega o evangelho. Prega o evangelho. Paulo falou isso para Timóteo, só você anotar aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ou seja, a todo momento eu tenho que ser um testemunho de Cristo. Você não pode ser um consumidor de bênçãos, irmãos. Tem gente que vem para consumir bênção, só quer bênção, só quer bênção. Só bênção. Eu quero dizer para você, quem corre atrás da bênção, a bênção corre de você. Quem corre atrás de ganhar vidas, a bênção vai correr atrás de você. Porque esse é o propósito de Deus. Deus morreu por vidas, não morreu por coisas. Ele ama vidas. Se você está amando aquela vida e está querendo salvar aquela vida, isso significa que Deus está amando e vai te abençoar. Porque você está abençoando aquilo que Ele mais ama, que é vidas. Eu estou falando, irmão, de alguém que foi crente desde quando nasceu. Há muito tempo da minha vida, eu achava que para ganhar vidas, é problema do pastor, de campanha, tem que fazer eventos para poder salvar vidas. E fazia culto para a igreja, para o grupinho nosso. E infelizmente, hoje, muitas igrejas,
eles fazem culto para crentes. É verdade ou não é? Teve um tempo, no começo, quando nós íamos para Fernandópolis, há 10 anos atrás, nós íamos para Tanabi todo final de semana, de sexta ou de sábado. Continuávamos com algumas tarefas na igreja, algum ministério lá, ajudávamos lá ainda como pastor auxiliar. E por 3 vezes nós ficamos em Fernandópolis, porque a gente foi no encontro de casais em Araçatuba, em vez de ir para Tanabi, a gente veio direto para Fernandópolis, para a nossa casa. E outras 2 vezes eu não lembro porque a gente ficou em Fernandópolis, né, voltou no domingo, a gente ficou domingo à noite. E crente que foi criado na igreja não consegue ficar sem ir na igreja. Está passeando, a gente vai procurar uma igreja. Está de folga, vai procurar uma igreja. E domingo a gente falou, vamos visitar uma igreja. Imãos, eu não vou citar as igrejas, mas nós fomos em 3 igrejas. A gente entra pela porta da igreja e sai sem ninguém falar com a gente. Impressionante. Não estão preocupados com aqueles que entram na igreja. Ah, mas será que eles me conheciam, sabiam já que era pastor? Não, muitos nem me conheciam, não é verdade. É porque não tem esse hábito de ganhar vidas. Irmãos, já é difícil alguém entrar na igreja. O povo não gosta de crente. Quantos concordam comigo? Quantos aqui não gostavam de crente virou crente? Bem feito não. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Levantou a mão também, irmão? Bem feito, glória a Deus. Eu não sabia não, irmão, essa aí é nova para mim. Já é difícil, quando entra uma visita, você não dá a mão para ele, não abraça, não fala que ele é bem-vindo. Líder de célula, presta atenção. Você está vendo que a pessoa veio 3 domingos, você não abordou ele ainda, irmão. Tem que multar, já tira a multa, já pega o endereço dele. Ah, quer encher a igreja? Não, eu quero encher o céu. O meu compromisso é com Deus. Se ele encher a igreja, bem, se não encher, mas o céu eu quero povoar. Eu quero deixar um legado nessa cidade. Eu quero que vidas sejam salvas por esse ministério. Mas Deus quer usar você. Deus conta com você para salvar os perdidos. Deus conta com você. E a felicidade, a alegria do cristão é quando a gente ganha vidas para Jesus. Irmão, não tem maior alegria do que essa. Quantos concordam comigo? Não tem, irmão. É um prazer tremendo. Saber que você foi um instrumento de Deus, usado por Deus para ganhar vida. Então não seja um consumidor. Nós aprendemos isso lá no Rical. Seja um empreendedor do reino, não consumidor de bênçãos. Você tem que empreender o reino, você tem que pregar o reino de Deus, você tem que ganhar vidas para o Senhor. Irmãos, eu não posso entender que o teu familiar está indo para o inferno e você não faz nada. Eu não posso entender isso, eu não consigo entender isso. Agora tem 2 coisas, tem os 2 lados. Primeiro, ou nem você tem a convicção, de salvação, que Deus é bom, que Deus salva, que esse é o único caminho. Talvez seja isso, por isso que você não ganha ninguém para Jesus. Talvez você não tenha certeza. Então eu te respeito. E é bom você entregar a vida para Jesus hoje, porque se ele voltar hoje, você vai para o inferno. Eu não posso julgar a tua salvação, mas a Bíblia diz que eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção. E quando eu tenho convicção, eu quero passar isso para os outros. Então não dá para entender, eu não consigo entender o crente, que o pai, a mãe, ou o esposo, a esposa, ou o filho, ou um amigo, ou um primo, ou um parente está indo para o inferno e você não faz nada. Não, mas eu já falei, ele fala para mim nem falar. Então ora, todo dia de joelho por essa vida. Pague o preço de oração. Pague o preço de oração. Eu estou fazendo, pastor, então amém. Não é possível que você tenha um amigo lá que está indo para o inferno e você não tem compaixão dessas vidas. Então Deus coloca compaixão no coração desses teus filhos hoje aqui, em nome de Jesus. Você precisa ter compaixão das vidas. Ah, mas eu amo meu pai, eu respeito ele. Então você não ama, você vai me perdoar. Se você está deixando ele para o inferno porque está respeitando a decisão dele, eu quero dizer para você que você não ama. Não ama. Porque se ama, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa. Se estiver indo no buraco, eu passo a rasteira, eu dou gravata, mas eu não deixo ele cair no buraco. Faço de tudo e mais um pouco. Mas se você não tem essa certeza, como é que você vai pregar o evangelho? Eu te pergunto, Jesus salva? Jesus liberta? Jesus realmente é paz? Então você tem que pregar o evangelho. A verdade tem que ser dita. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o que sai da minha boca vai tocar o coração. Quando eu estou vazio do Espírito Santo, eu falo, só faz trovão, mas não tem chuva nenhuma. Fala da boca para fora, você até conhece a Bíblia, mas não vai gerar chuva nenhuma, não vai molhar a vida da pessoa, não vai saciar a pessoa. Agora eu vou pregar. Atos capítulo 10, abre a sua Bíblia. Ninguém falou amém, só o meu pastor auxiliar aqui que eu escutei aqui. Atos capítulo 10. Se eu ficar aqui até às 11, você fica comigo, não fica, Luciano e Janaína?
Aleluia, sabia. Tinha certeza que você ia ficar. Como é que é? A esposa deu risada, hein? Oh, meu Deus. Mas eu trago meu celular aqui para ver a hora, viu, irmão? Fica tranquilo aí que não vai dar tudo certo. Atos capítulo 10. Ministério Louvor é uma benção, né, meu amor? É verdade. Isso aí. Se tiver 3 cultos, vocês vêm também, não vem? Escutar, né, irmãos? Não falou amém, falou eu não entendo o que é esse mas eu quero entender que vem, né? Nós compramos umas frutas para o menino não desmaiar aqui em cima, aleluia. Caiu o cabelo, perdeu a força, é igual Sansão, esse careca. Atos capítulo 10, vamos lá, irmão. Rapaz, esquentou para valer mesmo aqui, viu, amor? Mas tudo bem, eu vou te respeitar porque eu te amo, aleluia. Atos capítulo 10 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, repete comigo, esse homem era piedoso. Eu continuo lendo, e temente a Deus. Irmãos, esse Cornélio era piedoso e temente a Deus, de letra maiúscula, presta atenção nisso. Assim como toda a sua família. Ele era generoso, talvez muito mais do que crente, generoso em ajudas financeiras aos pobres. E buscava continuamente a Deus em oração. Presta atenção de novo, buscava continuamente quem? De letra maiúscula. Presta atenção nisso. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, mas esse homem, na nossa linguagem de hoje, não era crente, não era convertido. Era um homem temente a Deus, olha aqui, temente a Deus, piedoso, generoso, mas estava no lugar errado, estava no caminho errado. Não era crente. Quanta gente em Fernandópolis nós temos assim? Gente boa, gente piedosa, mas está indo para o inferno. Não adianta ser bom, irmãos, o inferno está cheio de gente boa. O que precisa é entregar a vida para Jesus. Ele morreu por nós. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Então olha o que diz o texto. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Com letra maiúscula, vai percebendo os detalhes. Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Irmãos, o que chegou como memorial à presença de Deus? Oração e oferta. A oferta fala ou não fala? A oferta toca o coração de Deus ou não toca? Toca, irmãos. Chegou, o anjo falou: olha, chegou lá no céu as tuas orações e as tuas ofertas, Cornélio. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado com Simão, mas o outro, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe havia falado, se retirou. Chamou, pois, 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, Cornélio teve uma visão no dia seguinte, versículo 9. Por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, por volta do meio-dia, hora do almoço, enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Essa cidade de onde eles estavam até Jope estava mais ou menos 50 quilômetros. 50 quilômetros. Não é igual hoje, você pega o teu carro, 50 quilômetros, você vai rapidinho. Ou era a pé, ou era no lombo de um animal. Era uma viagem. E esses homens foram até Jope encontrar-se com Pedro. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, Pedro deu fome, meio-dia, falou: quero comer, porque estava lá em cima orando, no terraço da casa. De repente sobreveio um estado completo de êxtase. Então viu o céu aberto
e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Pedro com fome, pensa nisso, Pedro com fome, ele teve uma imagem como se um lençol tivesse cheio de animais, e uma voz do céu, Deus falou para ele: Pedro, levanta, rapaz. Ele devia estar deitado, ajoelhado, não sei, sentado. Levanta, mata esses animais e come, mata a tua fome. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi coisa profana ou impura. Pedro, como um bom judeu, tinha alguns animais que os judeus não comiam, que se consideravam impuros pela lei. E Deus falando para ele: mata e come, rapaz. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou, Pedro. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão, ele está querendo saber o que significava aquela visão. Eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa, onde Pedro estava hospedado. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava refletindo sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou eu o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Repete comigo: que tem bom testemunho perante o povo judeu. Esse Cornélio não era só uma pessoa conceituada entre os gentios, ele também tinha um bom testemunho com os crentes da época, ou com os judeus. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens ali dizer. Irmãos, para pensar comigo. Aqui conta a história do primeiro gentio sendo salvo, alcançado por Jesus. Gentio que não é cristão, aquele que estão no mundo, vamos pensar assim hoje. Mas esse homem estava no mundo, mas ele era temente a Deus. Ele adorava somente a Deus, ele era monoteísta, ele não era politeísta, porque os gentios realmente adoram todo tipo de Deus. Tudo aquilo que dá sorte as pessoas fazem. É sal grosso, é pimenta, é fitinha, é não sei o quê, tudo. As pessoas sem Deus, ela tem um vazio, ela quer preencher de qualquer coisa. Mas esse homem, ele sabia que existia só um caminho, mas ele ainda não tinha encontrado esse caminho. Mas ele orava a Deus pedindo: me revela qual é o caminho que eu tenho que seguir. Ele fazia a oferta dele, ele fazia suas orações, ele era temente ao Senhor, mas estava no lugar errado, estava na religião errada. Cornélio era um centurião, oficial romano, ele comandava pelo menos 100 soldados, ele não era qualquer um, ele tinha proeminência na sociedade. Não era, que nem diz aí, um Zé Ruela, não era, um homem conceituado, um comandante romano, um oficial romano, mas ele tinha boa reputação. Na sua casa, com seus servos, era um homem de posse, ele tinha empregados, tinha uma boa condição financeira, mas ele orava pedindo uma revelação, qual era o verdadeiro caminho a seguir. Irmãos, eu creio que Fernandópolis está cheio de gente assim, orando para alguém, entra na casa dele e fale qual é o caminho correto. Será que tem algum crente que pode entrar na casa dessas pessoas para falar o caminho que é Jesus? Tem muita gente aí, irmãos, tem muita gente, parente seu, muito amigo seu, trabalha com você que está perdido, ele tem bom coração, mas não tem Jesus. Irmãos, não adianta ser bom se não tiver Jesus. Sem Jesus não tem nada. Não tem fidelidade no casamento, não tem paz, só tem briga. Só Jesus consegue. E olha lá, porque tem uns crentes que também, né? Misericórdia. Mas pelo menos com Jesus eu tenho certeza que a casa é diferente. Quantos creem assim comigo? Por que o anjo já não falou de Jesus para Cornélio, irmãos? Vamos pensar. Irmão, Deus moveu o anjo, moveu o céu, ativou o data show 20D do céu, para mandar aquela imagem de animal no lençol,
para Pedro ver aquela imagem, o retroprojetor do céu, ativou tudo ali, irmãos. Anjo vai lá, fala com Cornélio, agora manda essa visão, o Espírito Santo fala com Pedro. Por que isso? Por que o anjo já não falou? Cornélio, Jesus é o caminho, entregue sua vida para ele, se arrepende. E por quê? Porque Deus conta com você para salvar o perdido. Não que Deus não possa fazer, mas Ele definiu que nós temos esse papel maravilhoso, esse privilégio de ser usado por Ele para levar o Evangelho, para que as pessoas possam ser salvas. Já parou para pensar? Para que mexer tudo isso no céu? Qual era a missão do anjo? Colocar Cornélio e Pedro junto. Qual é a missão do Espírito Santo? Tocar no seu coração, para você ir até uma casa, para oferecer a casa de paz e entrar na casa dele e pregar o Evangelho lá dentro. Tem gente que fala, os anjos queriam fazer esse papel, irmãos, os anjos nunca quis fazer isso, porque senão eles estavam com ciúme de nós, e os anjos estavam em pecado, se tivesse ciúme da gente. Eu também falava isso antigamente, eu confesso que eu falava. Até uns 5 anos atrás eu falava, até que eu entendi. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Não é que os anjos querem fazer o que a gente faz. Na verdade, eles estão apreciando. Eles estão vendo com atenção o nosso papel de evangelização aqui na terra. Não é que os anjos querem fazer. Na verdade, é especial. Mas eles não estão com ciúme da gente que está fazendo. Mas eu quero que você entenda que é um privilégio pregar o Evangelho. Quantas pessoas você conversa que não é crente no dia? E na semana? E no mês? De todas essas que já passou conversando com você, quantas sabe que você é crente? Quantas vezes você falou de Jesus para essa pessoa? Quantas vezes você está dando um bom testemunho? Ou você só fica murmurando e reclamando da situação? Então nós vemos Deus movimentando os anjos, o céu, de forma sobrenatural, para colocar Pedro e Cornélio junto. Para colocar os dois juntos. Por quê? Porque Deus quer usar os seus filhos, os seus discípulos, para ganhar vidas. Para tirar vidas do inferno. Deus conta comigo e com você para salvar o perdido. A missão do anjo não era pregar o Evangelho. A missão do anjo foi juntar Cornélio com Pedro. Um homem piedoso, mas estava no caminho errado. E Pedro foi. Por que essa visão com Pedro, irmãos? Porque Pedro era um judeu, ele achava que os gentios jamais teriam o dom de Deus. Jamais Jesus ia salvar gentios. E aquela visão foi isso, Pedro, o que eu considero puro, nada é impuro. Nem os alimentos. Mas eu não quero falar aqui de alimentos aqui. Na verdade, era para que ele entendesse que os gentios, Deus também ia tocar neles. E quando ele foi, Pedro começa a pregar o Evangelho lá dentro, começa a falar de Jesus, a discorrer sobre Jesus ressurreto. A Bíblia diz que quando aquele povo começou a se arrepender, a entender o Evangelho, a entrar no coração deles, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre toda a casa de Cornélio e todos passaram a falar em novas línguas. Eles foram batizados no Espírito Santo na primeira experiência. Aí Pedro, como um bom judeu, ficou assustado, falou, mas como é que esses gentios estão falando em línguas? Como é que esses gentios receberam o mesmo dom que nós judeus recebemos? Ué, se eles receberam o dom de Cristo, nós podemos batizar nas águas. E foi isso que fez, Pedro batizou. Porque naquela época, irmãos, hoje também é, mas infelizmente não está muito esse valor. Mas naquela época, quando a pessoa se convertia mesmo, qual era o sinal que ela era convertida a Jesus Cristo? O batismo nas águas. Então Pedro falou, olha, se eles receberam o dom do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, eu vou batizar eles nas águas. E foi isso que aconteceu. Então, por essa história, eu quero concluir que nós somos importantes no processo de salvar vidas. A igreja está na terra não só para ser abençoada e fazer o clube da bolinha ou da pombinha. Não. Temos que sair daqui e pregar o Evangelho lá fora. Ser crente aqui é fácil, meu irmão. Nós precisamos ser lá fora. Se encher do Espírito Santo. Aqui nós vamos para se encher do Espírito Santo, para carregar a bateria, para poder oferecer o melhor lá fora. Quantos estão entendendo? Eu quero ir concluindo já. Fala amém. Nossa, irmãos, achei que vocês ficaram até as 10 comigo, vocês já estão querendo ir embora. O Ministério Louvor sabe aqui em cima. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Achei que estava bom a palavra. O ministério vai ficar até as 11, aleluia. O Diego principalmente, com a Rafaela, aleluia. Atos capítulo 8, versículos 5 e 6. Presta atenção. Vou começar do 4, aquilo que eu falei. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Lembra que eu falei que houve uma dispersão na igreja porque havia perseguição, eles começaram a sair de Jerusalém? E eles saíram e ficaram quietinhos. Os crentes 007, foi isso que aconteceu? Olha para mim, irmãos, olha para mim, deixa que as meninas bonitas ali, olha para mim aqui.
Foi isso que aconteceu. Enquanto eles estavam fugindo de Jerusalém com medo de morrer, o que eles faziam? Pregavam a palavra por onde quer que eles iam. Eu te pergunto, onde você está? Você prega o evangelho, você dá um bom testemunho? Irmão, sabe a melhor coisa de você pregar o evangelho? Quando a pessoa chega perto de você, está conversando em qualquer coisa. Rapaz, mas a coisa está difícil, hein? Irmãos, ele já está pedindo para você falar de Jesus para ele. Oh, estou passando uma luta. Presta atenção, crente. Presta atenção, crente. Quando alguém chega perto de você e fala, está difícil. Fala assim, pode estar difícil, mas tem um Deus que pode fortalecer e te ajudar na tua dificuldade. Você não pode perder a oportunidade, meu irmão. Você é daqueles que fala, está difícil. Ei, rapaz, está mesmo, hein? Eu li agora na Veja que vai piorar. Oh, crente abençoado. O justo não anda por aquilo que vê, mas ele anda por fé, aleluia. Você tem que andar por fé. Tira os teus olhos do chão, olhe para o céu. Não pode, irmão. Tem tanta gente pedindo, oh, me ajuda, gente, me ajuda, apresenta um Deus para mim que pode mudar a minha vida. E os crentes estão de boca calada. Mas nós como igreja estamos dando uma grande oportunidade. O projeto Casa de Paz está aí. Você não pegou tua ficha de inscrição, depois você pega o Luciano e imprime mais 50. Tem 300 fichas por aí. Eu não sei quantas casas de paz vai ter. Eu não sei. Mas eu sei que tem muita casa precisando de Jesus. E eu sei que se você orar, Deus vai te mostrar. Como falou para Cornélio. O anjo falou, Cornélio, vai lá, perto da beira da praia. Tem uma casa assim. Simão Curtidor, Pedro está lá, chama ele. Porque ele vai pregar o evangelho para você. Deus vai talvez arregalar para você. Vai naquela casa. Mas eu não conheço. Vai, obedece. Bate lá e fala, olha, eu tenho um projeto aqui da minha igreja, chamado Casa de Paz. Eu só quero te oferecer. A gente vem aqui 1 horinha só. 6 semanas. Só vim aqui orar por você e trazer uma palavra de Deus, só isso. Você quer esse projeto? Custa você fazer isso? Eu tenho vergonha. Mateus 10, 32, 33. Aquele que se envergonhar de mim, eu também, ou negar, né, a mim, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você não pode negar Jesus. Você não pode ter vergonha de Jesus. Quem quer ser meu discípulo? Jesus perguntou. Quem quer ser meu discípulo? Quem quer ser meu discípulo? Jesus está perguntando para a igreja aqui. Amém. Quem quer ser meu discípulo? Não, de verdade. Só responda você quer. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Amém. De verdade? Então eu vou te falar o que ele falou. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Testemunho público. Por que aquelas pessoas tinham que carregar a cruz na cidade? Para todo mundo ver, ser uma testemunha. Que ali vai um assassino, ali vai o pior ser humano da face da terra. Que só pode morrer uma morte de cruz. Agora eu te pergunto, Jesus era assassino? Jesus tinha pecado? Mas por que ele estava ali? Porque os teus pecados, adúltero, fornicador, mentiroso, fofoqueiro, ladrão, não roubo, não, já pegou coisa e não devolveu. Todos os teus pecados ele levou naquela cruz, publicamente. Ele encravou os teus pecados naquela cruz. E você hoje não pode levar Jesus por onde você vai? Então não é discípulo. Quantos estão entendendo? Presta atenção. Atos capítulo 8, versículos 5 e 6. Indo Filipe, versículo 5, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Presta atenção, eu profetizo sobre você que está entendendo essa palavra e vai atrás de casas para você levar a paz. Eu profetizo, quando você abrir a boca, as pessoas vão dar unânime atenção. Elas vão escutar o que você está falando. Elas vão se converter, porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Foi isso que aconteceu. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, eu profetizo que sinais e maravilhas vão acompanhar aqueles que creem. E nessas casas vai haver cura, vai haver libertação, vai haver o poder de Deus, vai haver restauração no casamento. Casamento que ia ser destruído naquela semana, você vai entrar ali e esse casamento vai ser salvo. Eu profetizo que maravilhas vão acontecer. Versículo 26 até o 40. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou. Olha o anjo trabalhando aqui. Olha o anjo, não para pregar,
Mas o anjo, para avisar, ordenou a Filipe: apronta-te, Filipe. Apronta-te, comunidade evangélica de Fernandópolis. E vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que se levantou e partiu imediatamente. Ah, será que é de Deus? Ah, está vindo um negócio na minha cabeça aqui, pastor, para mim levar, oferecer para o tal fulano. Mas o fulano não vai aceitar nunca. Ele odeia crente. Ah, será? Vai, obedece. O anjo falou para ele: vai. Ele foi, não ficou falando: será que foi um anjo de Deus? Será que na minha cabeça? Será que não estou tendo uma ilusão? Não. Para pregar o evangelho não é ilusão. O demônio jamais vai falar para você: vai lá e prega o evangelho. Se você ouvir, vai e oferece para aquela pessoa. Leva Jesus para ele, que ele está precisando. Você tem que obedecer. Foi isso que Filipe fez. Imediatamente ele partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, alto oficial. E tem gente que acha que pessoa que tem dinheiro não precisa de Jesus. Você se engana, viu? Tem muita gente desesperada. Se fosse assim, dinheiro fosse muito bom, esses ricos que a gente vê se enforcando na cidade, eles não se enforcariam. Você concorda comigo? Se dinheiro fosse alegria, e eu já vi aqui em Fernandópolis, eu vi homens ricos tirando a vida ou revólver ou se enforcando, mas com muito dinheiro. E não estava endividado não, porque quando morre a gente fala que estava endividado. Não estava. Não estava, porque eu conheço os filhos. Não estava. O dinheiro não traz alegria. Alegria só quem tem Jesus no coração. A paz só Jesus pode dar. E é uma paz que o mundo não tem, que o dinheiro não pode dar. E nós temos isso para oferecer. Aleluia. E você não pode ficar calado. E Filipe obedeceu. Ele era administrador de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Presta atenção, esse etíope veio para adorar a Deus em Jerusalém. E ele retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Ah, que legal, que lindo, que maravilhoso. Eu acredito que tem gente nessa cidade que até lê a Bíblia para poder ter uma resposta, mas não tem ninguém para explicar. Não tem um crente que está se preocupado de sair do seu comodismo, da sua casa de noite, assistir televisão que não presta, aqueles programas e novela, para poder pregar o evangelho. Tem gente que está seco por Jesus. Esse homem estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo a Bíblia e queria encontrar um Deus, o Deus verdadeiro. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu, não ficou parado, ele correu. Você tem que correr atrás da sua casa de paz. Você tem que procurar pessoas que precisam de Jesus. Ele correu atrás da carruagem e ele ouviu o homem lendo. Ele deve estar do lado assim, imagina ele do lado, escutando naquela carruagem. Ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ao que ele replicou: como poderei... versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: corresponde o que estás lendo? Você está entendendo? Você está compreendendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. O anjo trabalhou, falou: Filipe, corre atrás daquela carruagem que eu quero salvar aquele etíope. Deus vai falar no teu ouvido: vai atrás daquela família que eu quero salvar aquela família. Deus vai falar com você. Procura o seu líder de célula. Fala para ele que você quer abrir uma casa de paz. Ele vai te instruir como você deve fazer. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado, aleluia, como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então eunuco indagou a Felipe: por favor, peço que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o evangelho, que é Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia muita água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes ser batizado, mas se creres de todo o teu coração.
Em seguida declarou-lhe o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O único que pode salvar e transformar um casamento, uma casa, libertar os filhos das drogas, colocar paz no seu relacionamento. O único é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quantos estão dispostos a ser usados? Vira para o seu irmão mais uma vez, com todo respeito, fala assim: Deus conta com você para salvar o perdido. Fica de pé em nome de Jesus. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 15. Pode pôr para mim ali, fazendo um favor. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são formosos, na NVI está: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que é Jesus Cristo. Olha para mim, como são formosos os pés. Significa que aquele que prega o evangelho tem que ter um pé sem joanete, sem unha encravada, certo? É isso, irmãos? Sabe o que significa isso? O povo de Israel estava cativo na Babilônia, presos, escravos da Babilônia. E quando Romanos capítulo 10, versículo 15, o apóstolo Paulo está falando esse versículo, ele estava citando Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7 diz que formosos são os pés daquele mensageiro. Deus está falando: vai chegar o momento de você levar uma carta de libertação desse cativeiro babilônico. Imagina o povo lá, preso na Babilônia, escravo. Eles não viam a hora de chegar um mensageiro entregando a carta: olha, vocês estão libertos da mão do inimigo. Quantas pessoas estão presas nas drogas, no adultério, na prostituição? Quantas pessoas? E você tem a carta. Você tem a carta de liberdade para ele. Porque Deus nos ungiu com um Santo Espírito para pregarmos as boas novas do Evangelho, pôr em liberdade os cativos, soltar as prisões. Irmãos, você precisa entender isso. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça o mais rápido possível. Só Ele pode te dar paz. Mas você não pode dizer que é um cristão se você não ganhou ninguém para Jesus. Com muito amor e respeito eu faço isso para você. Mas eu espero que ainda essa semana você vai sair da tua zona de conforto. Fala: pastor, mas minha vida ainda não está 100% em dia. Coloque o que você está esperando, é hoje. Faça um concerto com Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos e se renda a Ele. Feche os teus olhos, levante a sua mão. Se você entendeu essa palavra, que Deus conta com você. E você sabe que tem gente, familiar, vizinhos, amigos que estão indo para o inferno. Homens e mulheres que estão presos nas garras do diabo. E você tem autoridade no nome de Jesus, porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores farão. Se Jesus expulsou demônio, você pode expulsar no nome de Jesus. Se Jesus curou enfermo, você pode curar em nome de Jesus. Você tem que ter fé. Abre a sua boca e comece a clamar: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero salvar meus familiares. Coloca compaixão no meu coração. Se depender de mim, o meu parente não vai para o inferno. Eu vou orar, eu vou vomitar, eu vou fazer de tudo para que ele possa converter. Porque eu sei que o Senhor é o único caminho. O único caminho que me leva de volta a Deus.